Bom, olá pessoal, aqui é mais um vídeo do canal MOPC, eu sou Maurício Carvalho, do seu canal de Linguística e de Poliglossia, aprendizado de idiomas no YouTube brasileiro. Estou gravando esse vídeo agora porque eu queria esclarecer uma coisa que já falei em alguns vídeos anteriores, que ia falar um pouco mais. Nesse vídeo vai incluir, ao contrário de boa parte dos canais sobre língua e poliglossia no YouTube, esse canal pretende incluir noções de linguística. Eu estudo bastante a área da ciência linguística, não só as línguas em si. Eu tenho mestrado pela USP já em linguística, já concluído desde 2016. Então é uma área que muito me atrai e acho mais importante que a própria poliglossia, e que se complementa muito, claro, né? Infelizmente, boa parte dos poliglotas não é linguista, e boa parte dos linguistas também não tem fluência em muitas línguas, né? Podia juntar ambos, porque a ciência linguística tira muito proveito do conhecimento sobre diversidade linguística, e infelizmente essa diversidade está mal explicada e mal divulgada em vídeos. Aliás, vídeos não, né? Os vídeos até estão melhorando isso, né? Os livros aqui não são lá muita coisa, muito bagunçado, a informação está toda jogada por ali. Se você quer saber uma característica gramatical de uma determinada língua, você tem que pegar uma gramática, às vezes são várias gramáticas de centenas de páginas, e vasculhar o que está, onde está, se é que está aquela característica daquela explicada, né? Você quer saber se uma língua frontaliza os interrogativos, por exemplo. Isso não vai estar claramente exposto ali. Muitas línguas, muitas gramáticas nem mencionam esse tipo de... A esmagadora maioria das gramáticas acho que nem menciona esse tipo de categoria. Quem está acostumado a aprender línguas europeias provavelmente nunca nem sabe o que é a frontalização dos interrogativos, né? E a coisa que eu queria falar hoje mais é sobre as regras gramaticais desconhecidas, né? As pessoas, eu acho que até alguns poliglotas devem imaginar que as regras gramaticais são algo que foi inventado pelo ser humano de uma maneira consciente. Que o ser humano, quando era primitivo, quando vivia na selva como indígena, ele não falava a língua sem gramática, né, sem uma estrutura gramatical coerente, sem regras definidas. E à medida que ele se tornou civilizado e inventou a escrita, eventualmente os escritores, os letrados, os eruditos, os monarcas criaram um comitê central daquela língua que publicasse um livro, assim como a gente publica o livro Código de Leis, para centralizar e unificar, deixar claro as leis do país. A gente também teria esse fenômeno da gramaticalização, ou seja, uma gramática do idioma falado pelaquela sociedade seria escrita, e a partir daí ela seria ensinada para a população, e a população deixaria de falar de maneira caótica, de maneira primitiva, de maneira desordenada e incongruente, passaria a falar de uma maneira ordenada, padronizada, coerente, unificada, né? Isso é uma bobagem total, tá? Isso não existe. O que existe, sim, é a padronização da língua literária, né? Existe a formação de uma língua literária, a formação de um dialeto de prestígio naquela comunidade, que é baseado na língua que os eruditos vão começar a escrever naquele idioma, né? Geralmente é a língua que eles mesmos falam, passam para a forma escrita, né? Que vai ser um pouco diferente da língua que o povo fala, eventualmente vai começar a ficar muito diferente. À medida que o tempo vai passando, a escrita permanece, a linguagem falada vai evoluindo, vai mudando. Então, o que era praticamente uma versão escrita da língua falada, daqui a 500 anos, aquela versão escrita já mudou, a versão falada já mudou muito em relação à escrita arcaica, que está ali nos livros, ou até nos passados, nos papiros, nos documentos e nas inscrições reais que existiam antigamente. Então, o que acontece é que as pessoas não entendem isso aí. O ser humano tem dificuldade de compreender o que é gramática. A gente não tem essa noção, a gente não sabe que a gramática está dentro do ser humano. Todos os seres humanos falam a sua língua nativa, com exceção de algumas pessoas que têm problemas mentais ou algum distúrbio linguístico específico, mas é muito raro. Poucas pessoas em centenas de milhares que têm esses problemas. Você aprende o idioma da comunidade onde você vive de maneira quase perfeita, né? Pequenas
detalhes pessoais que você acrescenta, uma maneira particular, sua própria assinatura particular de falar, mas todo mundo aprende. E essa língua popular, mesmo a língua especialmente há pouco tempo atrás, todas as populações do mundo eram analfabetas, né? Mesmo na Europa, até o século XIX, o bojo da população de praticamente qualquer país era totalmente, não tinha conexão nenhuma. A única conexão com a língua literária que ele tinha era talvez até através da religião, do culto religioso, dos sacerdotes, que eles assistiam um culto religioso onde falavam um dialeto literário da língua, e eles tinham contato com isso através do ouvido, né? Ele ouvia isso, mas eu não aprendia na escola, não tinha escola. E essa língua das pessoas, né? Você pode dizer, mas os europeus já tinham milhares de anos os europeus asiáticos, né? Já contam com milênios de civilização, então as regras gramaticais, essas regras sofisticadas, a gramática dos livros, né, já penetrou na língua popular, né, já foi... Mas as línguas como as línguas indígenas do Brasil, né, os índios do Brasil, aquelas tribos da África, aquelas tribos da Austrália, os esquimós, essas tribos que nunca tiveram nenhuma escrita, essas línguas são primitivas, né, não tem uma estrutura gramatical, não tem coisas como sujeito, objeto, oração subordinada, concordância verbo nominal, subjuntivos, voz passiva complexa, orações subordinadas de vários tipos e todo tipo de sofisticação que a gente tem nas nossas línguas civilizadas, as línguas indígenas não teriam, né? Outra bobagem total, tá? A complexidade gramatical é algo que evoluiu como se fosse um organismo virtual que evolui dentro do nosso cérebro desde a idade da pedra, desde que a humanidade evoluiu como espécie. A nossa espécie evoluiu uma capacidade instintiva de desenvolver uma complexidade gramatical, não só uma complexidade, como uma coerência gramatical muito grande. Então vamos, por exemplo, falar, né, uma criança pequena, mesmo um brasileiro analfabeto, que nunca teve acesso à língua, ele não vai falar, por exemplo, casa na, ele vai falar na casa. Tá? Nunca precisaram ensinar para ele que a preposição tem que vir antes do substantivo. Mas é isso que acontece. Ele fala sempre assim, nunca é. Mas o brasileiro fala errado, eles falam tudo errado, eles não seguem regra nenhuma, eles falam o que eles quiserem. Eles ficam uma linguagem caótica, eles falam nós vai, nós vem, a gente vamos, eles vão, eles vêm, eles falam. Mas eles não falam, eles falam. Já viu alguém falar eles falam, nós falam? Ou a gente voa? Então eles não falam tudo que eles quiserem. É uma língua desprovida a linguagem popular das camadas analfabetas ou semi-analfabetas, que não seguem o padrão linguístico de prestígio, não é uma coisa desprovida de regras, não. É uma coisa que está recheada das regras mais sofisticadas possíveis e são inconscientes. Não são frutos da educação, não são frutos da literatura, não são frutos do esforço consciente das populações, são frutos do nosso instinto gramatical nativo que todos os seres humanos têm, inclusive os indígenas brasileiros. Quando os portugueses chegaram aqui e começaram a registrar a gramática dos povos indígenas, já tinha complexidade gramatical. Mas uma língua como o tupi, esse tupi que o pessoal falava aqui, o pessoal andava pelado, não tinha nada aqui. Como é que uma língua dessa vai ter uma conjugação verbal, conjugação verbo nominal, primeira pessoa, segunda pessoa? Não só tinha, como tinha até, em vez de ter primeira, segunda, terceira pessoa do plural e singular, tinha a segunda pessoa inclusiva e exclusiva do verbo, que é uma coisa que a gente não tem. Então quando a gente tem, por exemplo, o verbo sema, em tupi, que significa sair, a gente tem orosema, que é nós saímos, e asema, que é nós todos, inclusive vocês, saíram. Em português e nas línguas europeias a gente não distingue a primeira pessoa do plural. Se ela inclui a pessoa com quem você está falando, ela só inclui o grupo que está aqui com você e exclui a pessoa que está ouvindo o que você está falando. Você está com um grupo de pessoas aqui falando, nós vamos sair, nós todos, inclusive a pessoa que está falando ou não. Essa é uma deficiência, entre aspas, que nossa língua tem, que as línguas indígenas do Brasil, em muitos casos, e algumas outras línguas do mundo, tem essa distinção entre a segunda pessoa, a primeira pessoa do plural inclusiva e exclusiva.
Isso é marcado com um morfema específico no verbo, né? Mesma coisa o português brasileiro coloquial. O povo fala a gente vamos, né? Nós vai. Sim, mas eles não falam várias outras coisas que podiam falar, mas não tá ali porque não tá na gramática brasileira. Nós vamos. Aliás, a gente vamos é uma parte da gramática inconsciente do português coloquial. Então você está falando que não precisa ter regra. A população pode falar o que quiser, que esse negócio de regra é um elitismo das escolas que querem impor a linguagem popular. Não. A linguagem de prestígio é a linguagem de prestígio. Toda a língua de uma civilização letrada, toda a língua de um povo letrado tem uma variedade que é considerada culta, a chamada normativa, aquela que dá regras que você deve seguir para você falar de uma maneira que incite o respeito dos outros em situações mais solenes, né? Não só na forma escrita, mas na forma falada também. A linguagem formal não precisa ser escrita, pode ser falada. Pode falar formalmente, você pode escrever, especialmente com a internet hoje em dia. Muita gente escreve informalmente. Então a gente tem, por exemplo, diferenças como eu trouxe e ele trouxe. Na linguagem formal é ele trouxe e eu trouxe. Por que na linguagem coloquial surge uma distinção maior que a linguagem formal não tem? Aí é trouxe para a primeira pessoa para a terceira pessoa. Eu trouxe, você trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, sempre o. Na linguagem coloquial brasileira, na linguagem informal das camadas mais baixas, em certos dialetos das camadas populacionais menos com nível socioeducacional mais baixo, a gente tem eu trouxe. Mas se você for ver, faz mais sentido falar eu trouxe do que eu trouxe, né? Porque o verbo trazer é um verbo que termina em er, é a segunda conjugação. Vários verbos da segunda conjugação têm uma variação no passado perfeito de u, tem o u como vogal na primeira pessoa do passado e o nas outras pessoas, na terceira pessoa. Então vai o poder. Eu pude, ele pôde, né? Então eu trouxe, ele trouxe. É um paralelismo, né? Eu talvez seja um resquício de uma pronúncia do português antiga que acabou não se refletindo na ortografia. A ortografia foi padronizada, baseada no trouxe, o dialeto mais formal, talvez não estava no dialeto da população que decidiu o que era formal ou não. Então essa distinção entre a primeira pessoa e a terceira pessoa, trouxe, morreu. Na linguagem formal a gente tem uma linguagem morfologicamente mais pobre do que a linguagem informal. E essa linguagem informal não é fruto de um erro. Por que ele fala trouxe e trouxe na terceira pessoa? Por que ele distingue de segunda e terceira pessoa? É uma coisa mais sofisticada que a linguagem formal. Ele está distinguindo claramente. Ele nunca fala ele trouxe. Já ouviu falar alguém falando ele trouxe? Não. É sempre eu trouxe, ele trouxe, você trouxe. Né? A gente trouxe. Só a primeira pessoa que é trouxe. Então ele está seguindo claramente uma regra ali. Não tem. Só que ele não sabe que está seguindo. A pessoa que fala isso não sabe, não tem consciência do que é a primeira pessoa, do que é o passado perfeito do verbo trazer. Não tem essa consciência, mas alguma parte do cérebro da pessoa, onde fica o instinto linguístico, o órgão linguístico virtual na nossa mente, esse órgão sabe o que é a primeira pessoa, a segunda pessoa, e está distinguindo claramente. É uma distinção provavelmente arcaica do português, que morreu na linguagem literária e sobreviveu em certos dialetos regionais, que foram regiões que ficaram pobres e acabaram sendo associadas a um falar desagradável, não padronizado, né? Mesma coisa a marcação do plural, que é uma coisa muito forte no português. Praticamente todos os brasileiros que recorrem a uma fala mais informal no dia a dia usam a marcação não redundante de plural. A gente marca só o primeiro elemento da locução nominal e o substantivo, muitas vezes o adjetivo acompanhante, não são marcados por plural, né? Os carros, né? As ruas, as pessoas apressada, né? As mulher nova, né? O que é isso? É falta de regra? É a gente falando o que a gente quer sem seguir nenhuma regra? Não, se fosse sem seguir nenhuma regra, a gente poderia ter
há pessoas. Né? Marca só o plural no substantivo e no artigo não. Por que não tem isso? Nunca acontece. Pode entrevistar 1 milhão de brasileiros e gravar ali 5 anos eles falando. Você não vai ver um caso de uma pessoa marcando plural no substantivo e no artigo não. Nunca vai falar a minas. Sempre é as mina. Você nunca vai ver os mina também. A concordância de gênero é uma coisa que está extremamente viva no português em qualquer nível. Não foi reduzida em nada em relação ao padrão das línguas latinas modernas. Masculino e feminino, ninguém usa o artigo feminino com masculino e vice-versa. Não tem isso. Se a linguagem coloquial fosse realmente desprovida de regras, então o que a gente aprende na escola? Não são as regras gramaticais? Não. Você aprende as regras gramaticais que são diferentes da linguagem coloquial que você fala espontaneamente por ter aprendido na sua família, no seu ambiente natural quando era criança. Quando você chega na escola, eles vão te falar coisas que a nossa linguagem coloquial não fala. Né? Como usar a preposição antes do pronome relativo, né? A pessoa com que eu moro. Em português coloquial a gente fala isso, a pessoa que eu moro, a pessoa que eu moro com ela. Né? Que, por exemplo, no árabe, no hebraico, esse é o padrão. Esse tipo de frase, você coloca a preposição, o pronome relativo, nem o pronome relativo, o complementizador, ele não pode levar a preposição, você tem que colocar a preposição no final e repetir o pronome. A pessoa que eu moro com ela. A casa que eu moro nela. Né? Que é igual ao português coloquial. O português formal ele segue o padrão europeu de você colocar a preposição antes do pronome relativo. Né? A pessoa com quem eu moro. Esse padrão europeu é tão forte que até no inglês a gente tem uma regra gramatical na escola, né, uma pentelice gramatical, que é que você não pode terminar a frase com preposição, porque no inglês coloquial você também não coloca a preposição antes do relativo. Muitas vezes nem tem um pronome relativo. A casa na qual eu moro, em inglês é a casa eu moro em. The house I live in. Muitos manuais de gramática, até pelo menos no final dos anos do século XX, falavam que não podia usar essa frase. Você tem que falar a frase the house in which I live. Né? A pessoa com quem eu moro. The person with whom I live. No inglês coloquial, the person I live with. A pessoa que eu moro com. Nas línguas escandinavas também é assim. Você pode colocar o pronome relativo, tem que aparecer obrigatoriamente, mas a preposição vai no final. São padrões que são imitações muitas vezes de paradigmas de certas línguas que são tomadas como exemplo. O latim, o francês, o português do século XVI, o espanhol do século XVII. Fica aquele padrão que a língua tem que ser assim. A marcação do plural que eu falei agora há pouco, né? As mina, os cara, né? As compra, as laranja. Por que tem que ser as laranjas? A gente não tem que abolir a redundância no idioma? Falar mais melhor não é ridículo, porque você está colocando um comparativo numa coisa que já está comparativa de superioridade, mais melhor. Não tem uma... Se você não pode falar mais melhor, para que você fala as laranjas? Para que o S vai no A e no laranja também? Para que essa marcação de plural tem que ir em tudo? Não é muito mais prático você falar as laranja? Em várias línguas acontece assim. Se você marca o plural numa coisa só, num elemento, os outros não precisam ir para o plural. Em persa, por exemplo, você fala... Né, zan, que é mulher, daí você tem zanan, que é o plural de mulheres, mas se você fala 5 mulheres, é panj zan. Gramaticalmente, inclusive, é errado, você não pode colocar a terminação de plural. Você não pode falar panj zanan, você tem que falar panj zan. Usando o numeral e algumas outras palavras de quantificação, quantificadores, você não pode usar. Né? Ou seja, é uma questão arbitrária. Né? As regras gramaticais não são superiores, elas não são melhores para a comunicação, elas não tornam a comunicação mais clara. Elas são regras gramaticais arbitrárias. Quando alguém fala para você que a regra, mas falar as laranja é errado porque laranja tem que estar no plural, falam que chegar em é errado, tem que ser chegar a. Eu cheguei à cidade, eu cheguei ao estado de São Paulo, eu cheguei ao aeroporto. Ou
ao contrário, por exemplo, ir em seria errado. Eu fui ao banheiro, eu fui à biblioteca, eu fui ao vizinho. No português coloquial a gente fala eu fui no vizinho, eu fui no banheiro, eu fui na escola. Porque supostamente em indica repouso, indica estar parado no lugar, e a significa movimento, está indo para aquele lugar. Mas isso é bobagem. No latim, a preposição de onde vem o nosso em, né? In, significava tanto movimento quanto estar parado, dependendo do caso da palavra que vinha depois. A preposição de onde vem o nosso a, que era ad, em italiano, a pode indicar repouso. E eu habito a Roma. Você fala onde você mora, e eu habito a Milano. Eu moro a Milão. Cada língua tem o seu padrão, né? Mais lógico e menos lógico. Você não está criando nenhuma ambiguidade ao falar eu vou no banheiro. O verbo ir indica movimento por si. A preposição não precisa indicar movimento, porque o verbo ir já está indicando. E além do mais, se a preposição em não indicasse movimento, então entrar em também seria errado. Mas os professores não falam isso. Eles falam ir em é errado, mas entrar em não. Eu entrei na sala. Nenhum professor de português vai corrigir uma prova que você escreveu eu entrei na sala, eu vou falar eu entrei à sala. Né? Eu entrei ao banheiro. Não, eu entrei no banheiro. Entrar é movimento. Cadê a correção aí? Cadê a lógica? Não tem consistência. A língua coloquial tende a ter mais consistência que a língua formal. Porque a língua formal é feita de incursões não muito bem pensadas, esse tipo de regra. Em é movimento e em é parado. Então, só que eles fazem essa correção só em 2 ou 3 verbos e esquecem os outros 50. Né? Que vários outros casos que não seguem essa lógica e ninguém reclama. Então não tem consistência. A gramática da língua formal tem um pouco menos de consistência que a gramática da língua informal. A língua formal é muito enxuta, ela evolui naturalmente na mente humana e a gente procura eliminar tudo aquilo que é tralha e ficar só com aquilo que realmente se comunica. Então a gente fala, eu fui no banheiro, ninguém vai entender errado. Porque o verbo ir já indica movimento, a preposição em não precisa. Eu cheguei na cidade, tranquilo, porque a preposição em é muito mais audível do que a preposição a. Eu cheguei à cidade, tem esse negócio da crase, não sei o que lá. Então, em já resolve o problema. Todo mundo ouve, eu cheguei à cidade. Né? Qual é o a? Não dá pra ouvir, você não ouve a casa. Caralho, você pode escrever, mas você não ouve. Então é melhor trocar o a pelo em. A preposição a em português está morrendo, né? Há muitos séculos que ela está diminuindo drasticamente em uso e sendo substituído pelo em, pelo para. Né? Então é isso, né? Só um pensamento sobre a língua, o que é língua formal, o que é língua formal. E a mensagem é: você não aprende gramática na escola, tá? Você aprende a cerejinha do bolo de alguns detalhes do dialeto mais formal. 99% das gramáticas, das regras gramaticais da sua língua, você aprendeu na sua infância, começo da adolescência, inconscientemente, você não sabe, e o seu professor de português também não sabe quais são essas regras. No próximo vídeo eu vou fazer uma espécie de desafio a pessoas que ensinam português ou outras línguas, que eu vou mostrar para vocês. Se você é um professor de português, está dando aula há 10 anos, corrigindo tudo que é redação, eu vou mostrar para você que você não sabe quais são as regras da língua portuguesa. Até o próximo.